Antes de continuar, já se inscreva no canal. Aqui eu analiso conteúdos científicos e educacionais com explicação simples, direta e aplicada. Neste vídeo, vamos analisar um estudo muito importante sobre ciclo menstrual, força, humor e prontidão em atletas mulheres. A pergunta central é: o desempenho físico e o estado psicológico mudam ao longo do ciclo menstrual? O artigo avaliou 18 atletas eumenorreicas, ou seja, mulheres com ciclo menstrual natural e regular, sem uso de contraceptivos hormonais. As atletas foram avaliadas em 6 fases do ciclo. Os pesquisadores analisaram força dinâmica no half squat, força isométrica de preensão manual e variáveis psicológicas como vigor, fadiga, depressão e raiva. O ponto mais interessante é que o ciclo não afetou tudo do mesmo jeito. A força dinâmica teve melhor resposta em fases próximas da ovulação. Já alguns indicadores psicológicos pioraram no fim do ciclo. A mensagem inicial é simples: o corpo não responde igual em todos os dias do ciclo. Antes de tirar conclusões sobre ciclo menstrual e desempenho, precisamos entender um problema importante. A ciência nessa área ainda é muito heterogênea. Muitos estudos usam métodos diferentes para classificar as fases do ciclo. Alguns usam apenas calendário, outros usam autorrelato, outros usam testes hormonais. E isso muda muito a qualidade da interpretação. Além disso, os estudos têm amostras pequenas, modalidades diferentes e tarefas físicas diferentes. Uma coisa é avaliar salto, outra é avaliar força máxima, outra é avaliar fadiga, humor, sono ou percepção de esforço. Por isso, os resultados podem parecer contraditórios. Alguns estudos encontram diferenças entre fases, outros não encontram. E parte dessa divergência vem da forma como o ciclo foi medido e do tipo de tarefa analisada. Então, antes de dizer que uma fase é melhor ou pior para treinar, é preciso perguntar: como o ciclo foi definido neste estudo? Este estudo teve um ponto forte. Ele não tratou o ciclo menstrual como apenas 2 fases. Os pesquisadores analisaram 6 fases. A primeira foi a fase folicular inicial, chamada de EF. Depois veio a fase folicular tardia, ou LF. A terceira foi a ovulação, ou OV. Depois vieram 3 fases lúteas: fase lútea inicial, chamada de EL, fase lútea média, chamada de ML, e fase lútea tardia, chamada de LL. Essa divisão é importante porque o ciclo menstrual envolve mudanças hormonais graduais. No início do ciclo, estrogênio e progesterona estão mais baixos. Próximo da ovulação, o estrogênio tende a aumentar. Na fase lútea, a progesterona ganha maior importância. Essas variações podem influenciar metabolismo, temperatura corporal, função neuromuscular, humor e percepção de energia. Por isso, olhar o ciclo com mais detalhe ajuda a entender melhor as respostas das atletas. O estudo usou um desenho de medidas repetidas. Isso significa que cada atleta foi avaliada várias vezes em diferentes fases do próprio ciclo menstrual. Foram 18 atletas, avaliadas em 6 momentos, totalizando 108 medições. Um detalhe metodológico importante é que o estudo utilizou o teste de LH urinário para ajudar a identificar a ovulação. Isso é melhor do que usar apenas uma contagem por calendário, porque o dia da ovulação pode variar bastante entre mulheres. As atletas não usavam contraceptivo hormonal e treinavam pelo menos 3 vezes por semana. Em cada fase, os pesquisadores avaliaram força dinâmica no half squat, força de preensão manual, humor pelo POMS, motivação, qualidade subjetiva do sono e esforço percebido. A lógica foi comparar cada atleta com ela mesma ao longo do ciclo. Esse ponto é essencial, porque reduz parte da variabilidade entre pessoas diferentes. O resultado mais marcante na parte física apareceu no half squat. A força dinâmica máxima foi maior na fase folicular tardia e na ovulação. Os menores valores apareceram na fase lútea tardia. Isso sugere que para esse grupo de atletas, a força dinâmica de membros inferiores foi mais favorável em fases próximas da ovulação e menos favorável no fim do ciclo. Uma explicação possível envolve a interação entre estrogênio, progesterona e função neuromuscular. Em fases com maior influência estrogênica e menor influência da progesterona, pode haver uma condição mais favorável para a ativação neuromuscular e produção de força. Mas aqui precisamos ter cuidado. O estudo mostra um padrão no grupo, mas isso não significa que toda atleta terá exatamente a mesma resposta. A frase prática é esta: a força dinâmica pareceu mais favorável antes do fim do ciclo, mas a resposta individual precisa ser monitorada. A força de preensão manual apresentou um padrão diferente.
Enquanto o half squat teve melhores valores próximo da ovulação, o hand grip apresentou maior valor na fase lútea tardia. Isso é muito interessante, porque mostra que nem toda força muda da mesma forma. A força dinâmica de membros inferiores e a força isométrica de preensão manual são tarefas diferentes. O half squat envolve maior demanda multiarticular, coordenação, estabilização, membros inferiores e tronco. Já o hand grip é uma medida isométrica mais localizada. Isso reforça uma mensagem importante para treinadores e pesquisadores. O tipo de teste importa. Não dá para pegar um resultado de uma tarefa e generalizar automaticamente para todas as formas de desempenho. A frase-chave aqui é: nem toda força muda do mesmo jeito. Na parte psicológica, o estudo mostrou mudanças claras nos subcomponentes do POMS. A fadiga aumentou em direção ao fim do ciclo. O vigor caiu. Os scores de depressão foram maiores na fase lútea tardia, especialmente quando comparados a fases mais próximas da ovulação e da fase lútea inicial. A raiva permaneceu relativamente baixa, mas também apresentou variação. Esse resultado ajuda a entender por que muitas atletas relatam mudanças de prontidão, energia e bem-estar ao longo do ciclo. Não se trata apenas de desempenho físico. A percepção de energia, humor, disposição e fadiga também pode mudar. Na prática, isso significa que a fase lútea tardia pode ser um momento em que algumas atletas se sintam menos prontas, mais cansadas ou com menor vigor. A prontidão psicológica também é dado de treino. Nem todas as variáveis mudaram de forma significativa. Motivação, qualidade subjetiva do sono e esforço percebido não apresentaram grandes diferenças entre as fases do ciclo. Esse resultado é importante porque evita uma interpretação exagerada. O ciclo menstrual pode influenciar algumas variáveis, mas não necessariamente todas. No estudo, as mudanças mais claras apareceram na força dinâmica, na força de preensão e nos indicadores de humor. Já motivação, sono e RPE permaneceram relativamente estáveis. Isso pode ocorrer porque atletas treinadas desenvolvem estratégias de autorregulação. Elas podem manter motivação e percepção de esforço, mesmo quando algumas condições físicas ou psicológicas variam. A mensagem prática é: o ciclo pode afetar algumas variáveis, mas não todas. O estudo também investigou se variáveis físicas e psicológicas estavam associadas. O principal resultado foi uma correlação negativa entre desempenho no half squat e scores de depressão. Em termos simples, atletas com maior desempenho médio no half squat tenderam a apresentar menores scores de depressão. A correlação relatada foi R igual a menos 0,60, mas isso precisa ser interpretado com cuidado. Correlação não prova causa. Não dá para afirmar que maior força reduz depressão, nem que maior depressão reduz força. O estudo apenas mostra que essas variáveis se associaram naquele conjunto de dados. Outras correlações entre desempenho físico e variáveis psicológicas não foram significativas. Então, a conclusão correta é: desempenho e humor podem dialogar, mas a relação é complexa. A aplicação prática deste estudo é muito importante. Ele não apoia uma prescrição rígida do tipo: em tal fase, toda atleta deve treinar leve, ou, em tal fase, toda atleta deve treinar pesado. O que o estudo sugere é uma abordagem sensível ao ciclo, mais individualizada. Isso envolve educação menstrual, monitoramento simples, feedback regular e ajuste de carga conforme a resposta da atleta. Algumas atletas podem ter queda de força em determinados momentos. Outras podem não ter. Algumas podem relatar mais fadiga ou menor vigor na fase lútea tardia. Outras podem não perceber grande diferença. Por isso, o melhor caminho é acompanhar padrões individuais. A fase do ciclo informa, mas quem decide é a resposta da atleta. Na prática, treinadores, professoras, preparadores físicos e profissionais de saúde podem usar indicadores simples: força, humor, fadiga, percepção de recuperação e sintomas. Se este vídeo te ajudou, deixe o like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. E me diga nos comentários: você acredita que o treino feminino deveria considerar mais o ciclo menstrual de forma individualizada?